do PT de São Paulo, então ocupa agora o grande expediente e após vamos iniciar as breves comunicações, caso o presidente não assuma a ordem do dia. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores e senhoras telespectadores da TV Câmara, internautas, faço minha primeira intervenção nessa casa, menos de uma semana após a comemoração dos 39 anos do Partido dos Trabalhadores, partido a que presidi por 2 vezes com muita honra, partido do presidente Lula, que o fundou, presidente Lula, que é um preso político, que foi condenado sem crime e sem prova, por conta dessa justiça parcial, em conluio com os grandes meios de comunicação, com o grande capital, principalmente o capital financeiro, e que deixou para o país um legado de realizações, um personagem que passa para a história, já é hoje o melhor presidente que o Brasil já teve. Colocou os pobres no orçamento, e isso é um crime num país em que a elite é marcada pelo preconceito, pela discriminação, e que não tolera que a população, que a maioria da sociedade, tem os mesmos direitos que o povo da Casa Grande. Pois bem, o PT nasceu fazendo democracia. Nos estertores do regime civil-militar, as grandes greves por aumento de salário e melhores condições de trabalho, a junção das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, aqueles que deixavam as prisões políticas do país, como esse deputado, os intelectuais, professores, estudantes, juntamos-nos todos e o PT surgiu como uma síntese de múltiplas determinações. Um partido que tem um objetivo histórico de construir uma sociedade sem explorados nem oprimidos, sem qualquer tipo de discriminação e preconceito. E estamos fazendo o nosso caminho. E depois de ajudarmos a fazer democracia no Brasil, com outros tantos, da época, o MDB autêntico, de outros partidos também, que ainda estavam na clandestinidade e posteriormente se juntaram ao PT, nós ajudamos a fazer democracia no Brasil. E hoje somos levados de novo a lutar para que a democracia, violada pelo golpe contra a presidenta Dilma, que foi deposta também sem ter cometido nenhum crime. Esse golpe teve uma continuação, primeiro pelo governo ilegítimo de Michel Temer, que começou a derrogar várias conquistas sociais e democráticas do país, e depois pela vitória do atual presidente, Jair Bolsonaro, eleito depois de uma sucessão de irregularidades. A primeira delas, a prisão e interdição do presidente Lula, vedando a sua candidatura, inclusive rompendo um tratado internacional, pois a Comissão de Direitos Humanos da ONU determinou que o Lula pudesse ser candidato, mesmo na prisão injusta a que fora relegado e condenado. Depois, pela ausência de qualquer participação em debate. Depois, pela conivência do ministro do Supremo Tribunal Federal, que encurtou os prazos para que o Lula pudesse registrar sua candidatura. Mas não bastava prendê-lo, caçaram a sua voz, proibiram que ele desse entrevista, quando a gente sabe que criminosos confessos, inclusive de alta periculosidade, puderam dar suas entrevistas, inclusive em prisões de segurança máxima. Mas não bastava calar o Lula. Agora, o Lula sequer pode ser visto, porque sequer teve o direito de velar
o corpo de seu irmão Vavá no mesmo ano em que 175 mil prisioneiros tiveram o direito, assegurado pela lei, de ou visitar parentes ou de comparecer a velórios e enterros, mas o Lula não pode, porque o Lula sequer pode ser visto. Pois bem, além da interdição, um candidato que se ausentou dos debates e, em seguida, uma sucessão de disparos de notícias falsas, pagas por Caixa 2, investigação essa que solicitamos ao Tribunal Superior Eleitoral e aguardamos o seu resultado. Pois bem, instalou-se o governo e o que nós vemos? Um governo fragmentado em vários núcleos. Um núcleo dos parentes do presidente, hoje cercados de investigações, seja por acolherem funcionários fantasmas, seja por suspeitas de ligação com milícias no Rio de Janeiro. Um outro núcleo, um núcleo grande, que faz a tutela militar do governo e que se divide também entre aqueles que ainda guardam um pouco da tradição nacionalista, positivista dos militares e outro que participa do movimento entreguista, que rompem com a soberania nacional, querem entregar nossas riquezas, a começar pelo petróleo. Nesse sentido, dão continuidade ao projeto do governo ilegítimo de Michel Temer e ao grupo do capital financeiro, comandado por aquele conhecido como Posto Ipiranga, que é o ministro Paulo Guedes, que promete privatizar o país inteiro, que quer tirar todos os direitos dos trabalhadores brasileiros, inclusive acenando com a funesta carteira de trabalho verde e amarelo, algo totalmente ilegal e inconstitucional, que ele quer impor aos trabalhadores, principalmente aos jovens, que escolham, vocês querem emprego ou querem direitos? Então, abdiquem do fundo de garantia, abdiquem das férias, adiram à jornada intermitente e assim vai o governo Bolsonaro com dois grandes projetos nesse momento que merecerão de nós aqui a mais firme e decisiva oposição, que é a ideia de acabar com os direitos à aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras, introduzindo no país um sistema previdenciário de capitalização que já fracassou no Chile, no Peru, no México e que está sendo, e na Colômbia, e que está sendo revisto nesse momento, porque no Chile principalmente crescem os números de suicídios, porque os aposentados que foram forçados a ingressar nesse projeto de capitalização, que só interessa a grande banca, não conseguem sequer receber metade de um salário mínimo e não conseguem mais sobreviver. E o outro projeto, não sei se dá para chamar de projeto, porque é um apanhado de lugares esparsos, que é o chamado Projeto Moro. Esse mesmo que determinou a condenação do Lula, depois de se acumpliciar com o Bolsonaro, que lhe prometera e cumpriu entregar-lhe o Ministério da Justiça, que passou a ser Justiça e Segurança, e ainda aspira a ganhar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, esse projeto, ele é, na sua grande medida, inconstitucional. Ele revoga o princípio da presunção de inocência. Ele expande o critério de legítima defesa, na prática, dando autorização para matar. É o projeto James Bond, Ordem para Matar. E bastou a insinuação. Não precisa nem ter o projeto, nós vimos já o crescimento das chacinas, sendo a mais recente essa do Rio de Janeiro, já mencionada aqui anteriormente. O projeto Moro tem recebido o repúdio generalizado dos juristas,
daqueles que têm consciência democrática, daqueles que querem preservar o que resta da Constituição de 88, pois essa tem sido derrogada aos poucos, e a principal foi o processo de impeachment, atropelando tudo que a gente conhece em matéria de direito para remover a presidenta Dilma do governo. Pois bem, senhores e senhoras deputadas, no dia 10 comemoramos 39 anos do PT. E nesse ano nós vamos engrossar cada vez mais a campanha pela liberdade do presidente Lula. Uma campanha que ganhou o mundo, uma campanha que levou milhares e milhares a subscreverem a indicação do presidente Lula para que possa receber o Prêmio Nobel de Paz, que seria uma maneira de reparar esse dano terrível, que já são os quase 2 anos de prisão injusta, prisão política, a que ele tem sido obrigado a cumprir. Essa campanha, ela não é uma campanha só do PT, é uma campanha de todos os democratas, é uma campanha de igrejas, é uma campanha de militantes, de intelectuais, de juristas, que não querem que permaneça na prisão aquele que é a maior liderança popular que o Brasil já criou. Por isso, deixo aqui o meu compromisso de lutar para que o presidente Lula possa ser libertado, o meu compromisso de me opor, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, a quem tenho a honra de chegar aqui nessa casa nesse momento, e todos aqueles de todos os partidos que queiram se somar em defesa dos direitos do povo brasileiro, da soberania nacional e da democracia. Muito obrigado. A lista de presença e de comparecimento de 330 senhores deputados, senhores deputados.